Bom dia, gatinhos. How are you today? Fine, thanks, and you? E aí? Bom, pessoal, nós vamos terminar... Quem será, né? Já vou tirar um ponto dele. Vou tirar um ponto dele, vai ver só. Vai. Bom dia, linda. Bom dia, Ingrid. Quem fez isso? Adivinha. Só adivinha quem fez. Adivinha? Bora lá. Bora. Bem, gatinhos, vai terminar a regência verbal que eu vou solicitar na prova. Semana que vem a gente vai continuar, porque a regência verbal prevê mais alguns verbos que são importantes, né, estudar. Porém, até o que eu passar hoje é o que eu vou pedir na prova. Tudo bem? Então, nós vamos ter concordância nominal, anexo, meio, incluso, bastante, é necessário, grama, mesmo, próprio. Concordância verbal, o verbo concorda com o sujeito, o verbo singular, o plural, etc. E a regência verbal. Então, na aula passada, a gente viu os verbos assistir, 2, aspirar, 3, visar. E agora vamos ver os outros que vão cair na prova, ok? Presta atenção, copia com atenção, já vai assimilando, para quando eu explicar, você verificar, puxa, que dúvida, tem dúvida, se não tem, como é que não é. Beleza? Bora lá, gatinhos.
obedecer e desobedecer. Segue a mesma regra, tá? Hã? Aí. Fala. Oh, shit. Shan't. Oh, shan't. Muda a câmera. Quem fez isso? Manda foto. Tá bom, já vou mandar. Tá? Pessoal que... Já desligaram. Pessoal que não tá falando, desliga o microfone. Tem gente com o microfone aberto. Isso, desliga. Por favor, desligar o microfone. Tá. Chama a Ingrid aí. Ingrid, desliga o telefone. Uau, microfone. Ingrid. Já vou mandar foto, amores. Tem gente que prefere muitas coisas diferentes a outras coisas mais gostosas ainda. Tem gosto pra tudo, filho.
minutinhos eu já explico isso, meus amores. Professora, muda a câmera, por favor. Obrigada. Nada, meu gatinho. Oi, amor. Corrija-o. Tem. Pode. É difícil colocar errado, sabia? Pronto. Ainda bem que você viu. Ai, que bonitinha. Tá. Ali, em anexas. Oi, amor. Passa lá em casa, fala que me ama. Eu sou simpática. Eu não conheço muito bem e tal, mas eu sou simpática. Se você souber do universo, você pode me mandar alguma coisa, tá? Eu gosto. Todo mundo quê? Onde que é essa seta? É um banda? Legal. Vamos combinar. Passa lá em casa, fala que me ama. Hum. Qual que tá errado, amor? Ai, ai. Lá no B eu passei tudo certinho. Aqui é ao acidentado, tudo bem?
Botam aí. Ao acidentado. Agora tá certo. Tá certo que eu tenho que passar, né? Pronto? Bora lá, gatinhos? Bora lá? Vocês não podem ficar grudados. Daqui a pouco eu venho o aqui, ó. Bora. Hã? E vai pra cá, e vai pra lá, e vai pra cá. E vai pra cá, e vai pra lá. Bora. Pessoal, aqui nós, então, continuamos o estudo da regência verbal. O que rege o verbo? Tem preposição? Não tem preposição? O que rege o verbo? É a preposição a? É a preposição em? Então, tudo isso é o estudo da regência verbal, ok? Nós vimos ontem, então, assistir, está na prova. Aspirar, está na prova. Visar, está na prova, ok? E agora vamos estudar o pagar e perdoar. Dificilmente as pessoas dizem, eu paguei ao jardineiro hoje. Porque o pagar e o perdoar tem a mesma regência. Quando é uma coisa que eu vou pagar e perdoar, é sem preposição. Quando é uma pessoa que eu vou pagar ou perdoar, tem que ter a preposição. Então, ele é transitivo direto para coisas, sem preposição. Transitivo indireto para pessoas, com a preposição a. Quem paga, paga algo. Quem paga, paga a alguém. Ok? E aí vem aqui, ó. Já pagou os boletos? Boleto é coisa. E pagou ao piscineiro? Piscineiro é pessoa. Tem que ter preposição, ok? Na coloquialidade, pagou o piscineiro? Pagou o jardineiro? Tudo bem? Mas na língua culta, na norma, tem que ter preposição. Perdoar, a mesma coisa. Eu não perdoarei. Vou colocar aqui uma. Eu não perdoarei seus erros. E nunca perdoarei a você. Erros é coisa. A você, bota a preposição porque é pessoa. Entenderam isso, meus amores, ok? O verbo obedecer e assim também o desobedecer sempre pede preposição. Quem obedece ou desobedece, obedece ou desobedece a alguém ou a alguma coisa. Sempre tem transitivo indireto mais a. Vocês devem obedecer a seus pais e aos professores. Tudo bem? Aí tem gente que, como há dois elementos, às vezes se esquece do segundo. Vocês devem obedecer a seus pais e os professores. Cuidado com isso, tá? Então, se o verbo obedecer solicita dois elementos, os dois têm que vir com a preposição. Se você colocar em um e não colocar no outro, erro de regência verbal. Tranquilo? Preferir. Eu nunca vi alguém falar o preferir corretamente, tá? Quem prefere, prefere isto a aquilo. Eu prefiro isto. Isto é a coisa que eu gosto, que eu prefiro. E o aquilo é a coisa que eu não prefiro. A coisa que eu não prefiro tem que ter a preposição a. Você não pode colocar prefiro mais do que, prefiro que, prefiro do que. Não tem mais que do que no meio dessa articulação verbal, ok? Eu prefiro pizza a churrasco. Eu prefiro churrasco a pizza. Eu prefiro pizza a sushi. Eu prefiro sushi a lasanha. Não tem mais do que, beleza? Amiga, prefiro estudar a beijar, ok? Ah, tá. Ah, tá. Beleza. Então, ó, preferir, prefira, se eu preferir, se eu preferisse, não importa em que tempo verbal e com quem eu estou falando, qual é o sujeito. Preferir isto a aquilo. Preferir isto, estudar, a aquilo, beijar. Pode ser coisa, pode ser verbo. Tudo bem? Só tem preposição antes do elemento que eu não prefiro, não quero. Beleza? Tá falado? Já começaram aqui? Já identificaram? Aqui eu coloquei na ordem só um pouquinho. Concordância nominal, concordância verbal e regência. E é a matéria da nossa provinha. Em toda a prova você tem que observar e perceber o que tem erro, o que tem que mudar, o que tem que consertar, por quê. Ok? Fala, minha gatinha.
Singular. Porque não é um inteiro. Não é um número inteiro. É menos de 1. 0,5% da população brasileira quer, gosta, acredita, pensa. Singular. Ainda não é 1. Não é um número inteiro. É menos de 1. Então, é singular. Uhum. Bora lá. Por favor, gatinhos, estudem para a prova. Façam uma prova bonita, limpa. Eu pedi para vocês, não façam a prova a lápis. Na outra prova aberta, houve quem fez a lápis. Eu quase zerei. E dessa vez eu vou zerar. Outra coisa, não façam tudo a lápis, rascunhando, e depois vem passando a caneta. Mesmo que você apague, fica uma coisa embaixo, uma marca, que é ruim para fazer a leitura. Então, prova, posso fazer um rascunho? Você pode escrever na prova inteirinha. Do lado, tem texto, escreve no texto. Você pode rascunhar a prova lápis inteirinha. O que eu vou ler? Onde você tem que marcar a resposta à caneta. Tem linhazinha para você marcar, tem coisa de X, tem certo e errado. Tudo isso a caneta. Escreve no volta, do lado, se você lembrar da regrinha. Não tem problema, tá? Pode vir com a prova toda resolvida, bagunçada a lápis. Volta. Nos campos que eu vou corrigir, eu quero a caneta azul ou preta, bem organizada, com uma letra bem legível, não bagunçada. Não se esqueça de colocar nome, gatinhos, porque houve na prova passada aluna que não colocou o nome e até hoje a gente não encontrou de quem é a prova. Até hoje a pessoa não veio reclamar, porque foi sem nota. Não veio reclamar. É muito a cabeça, não é? No meio de um monte, como é que a gente vai saber? Certo? Façam com amor. A gente tem que fazer com amor, tá? Expliquem bonitinho o que eu pedi. Sentido, significação e interpretação também. Expliquem bonitinho. Eu sei que você vai fazer isso bem bonitinho. Eu sei. Eu sei que vocês vão fazer bem bonitinho também. Eu sei. Mas eu sei quem não vai fazer bonitinho. Eu sei. Não fala isso? Você está preconceituando meu aluno? O que é isso? É um julgamento impróprio. É antecipado. É uma discriminação. A bonequinha não sabe brincar. A bonequinha não sabe brincar. A bonequinha não sabe brincar. Chega no baile, É outra música. É essa música da Glória Groover. Você gosta da Glória Groover? Essa música eu adoro. Quando eu toco ela no Fit Dance, eu danço. Que bonitinho! Oi, amor. Pode. Acabou? Anexos? Não. Não. Posso ver? Sua resposta? Por que, meu amor? Vamos fazer? Bora? Tá com a matéria aqui? O caderno? Dá uma olhadinha na matéria. E aí? Você é uma sem vergonha, isso sim. Pode pegar isso aqui. Não, tá, deixa eu ver. E o exercício? O exercício tem que copiar. Você vai fazer a prova a cabeça também, você vai ver só, tá? Você bota a cabeça na prova. Oi, então pensa. Então procura no caderno. Peraí. Pegou o setembro? Pegou? E aí? Deixa eu ver. Tá fazendo? Não fez nenhuma ainda? Ah, só sem vergonha. Deixa eu ver.
E aí? Esse aqui eu posso tirar o em e deixar nexus. Ou eu deixo o em e coloco anexo. Tá? Tem duas possibilidades, tá bom? Deixa eu ver meu gatinho. Tá fazendo ainda? Você não copiou? Vamos ver. Por que tá uma bagunça, meu amor? Mas, meu Deus do céu, não precisa que eu fiz a folha. Como é que vai estudar isso? Oh my God, it's crazy. Eita, tá bonito, hein? Tá lindo. Estiloso, né? Bora. Eu sou formada em inglês. Faculdade de letras é professor de português e inglês. Só que faz 30 mil anos que eu não dou aula de inglês, né? Então, meio ou a visão a o quê? A futuro? Aqui, ó. Visão a futuro? Ao futuro. Arruma direito aí. Ô, povo preguiçoso. E aí? É só isso que você copia? Não copia a frase? Preguicinha? Zinha? Eu acho que é zona. Meu Deus. Derek, agora. Oi, amor. Aqui você pode colocar. Deixa o em e arruma em anexo. Ou tira o em e coloca anexas. São duas possibilidades que você tem. Ok? Uhum. Seria o e o? Visam ao futuro. Isso, tá? Ou, tá. A gente tá no quadro. Quadro. Olha lá, vê. Não, dá uma olhadinha no quadro. O que eu preferi? Isso a aquilo. O que você tem que arrumar aí? Não, preferir. Oi, amor. Vai. Ah. Isso. Namorar você. Só tira o pó. Oi, amor. Terminou, gatinho? Essa bagunça? Uma bagunça lascada, hein? Deixa eu explicar. Vamos corrigir? Vai lá. Vou corrigir agora, vem. Senta aqui ou senta lá. Bora? Bora, gatinhos? Ok. And then... Gente, o que foi enviado aí? As planilhas é que está em evidência. Eu tenho que fazer a concordância. Ocorre que, quando eu uso o em deixa a expressão anexo invariável. Então, eu posso tirar o em, as planilhas foram enviadas anexas, ou as planilhas foram enviadas em anexo. Você escolhe. Para vocês saberem que as duas formas estão corretas. Só que quando eu uso a preposição, essa expressão em anexo é sempre desse jeito, não muda nunca. Se eu tiro a preposição, aí eu tenho que concordar. Planilhas anexas, documentos anexos e assim por diante. Ok? Coloque as duas possibilidades. No Brasil... Oi? Oi, amor? Tira isso daqui. Tira isso. Foram enviadas anexas. Ou tiro anexas e deixo o em. Só que o em fica em anexo. As mulheres no Brasil sempre estão meia aflitas quando significar um pouco, intensidade é sempre meio aflitas. No simulado, teve gente que questionou o meia. A maçã está meio podre. Gente, você não tem como comer uma maçã
Aí você corta ela exatamente no meio, metade dela tá podre e metade não tá. Ela está um pouco podre. Você come esse pedaço assim, sabe? Pouco podre. Não tem como ser meia. Eu vou cortar na metade. Metade tá podre, metade tá linda, maravilhosa. Ela estava meio podre. Ok? Para quem teve dúvida. Hã? Meio podre. Sim. Uma parte dela, um pouco, alguns pedaços, meio de um pouco podre. Tá? Tudo bem aqui, gatinhos? Aqui é um pouco aflitas. O meio só vai para o feminino quando for exatamente a metade de uma coisa. Por favor, lá na frutaria, corte para mim apenas meia melancia. Eu vou levar só essa parte. Meia melancia, meia maçã, meia banana. Eu cortei no meio e vou comer. Beleza? Vai lá. Aqui, 2/3 dos alunos estuda concordância verbal. O verbo está correto? Não. Por quê? Quando o sujeito for encabeçado por fração ou porcentagem, vai concordar com o número. 2/3 dos alunos estudam. Como seria estuda? 1/3 dos alunos estudam. Tudo bem? Aqui, a médica assistiu. Isso nós vimos na segunda-feira. O verbo assistir tem 4 significações diferentes. As mais usadas. Assistir no sentido de ver. Quando é ver, pede preposição. No caso aqui, o sentido é de ver. A médica viu um acidentado rapidamente, só ficou olhando para ele? Não, então tá errado. Pelo contexto, não machucou não, fica tranquilo. Pelo contexto, o que a médica faz com o acidentado? Ajuda, presta assistência. Então não pode ter essa preposição. Quando está no sentido de ajudar, prestar assistência, o assistir é transitivo direto, não tem preposição. Então, a médica assistiu o acidentado. Beleza? Mas nós assistimos ao filme, ao espetáculo, no sentido de ver. O artigo. O é sempre artigo. Oi, amor. Pode. Só tem que ser a um. Nós assistimos a um filme. Tem que ter a preposição a, e aí vem o filme ou um. Assistiu um, pode. Tem que ter a preposição no ver. E pode ter artigo definido ou indefinido quando significar ajudar. Um acidentado, pode sim, tá? Beleza? Os pais visam o futuro. Peraí, vocês viram na segunda-feira. O visar tem 2 significações sem preposição, que é mirar e colocar visto. Os pais vão ficar olhando o futuro do filho? Vão colocar um visto? Não. Eles objetivam. Eles têm por objetivo um futuro promissor. Eles desejam, almejam, objetivam. Visar como ter por objetivo, tem que ter a preposiçãozinha a. Ok? No doubts, no troubles, no question, no trouble. About the base. Vai lá. Eu sempre vou preferir açaí do que pudim. Preferir. Quem prefere isso? Não tem que, não tem do que, não tem mais. Não tem. 2 coisas no meio, a. Preferir, 2 coisas no meio, só o a. Ok? Um dia ainda vou namorar com você, bebê. Delícia! Um dia vou namorar você. Quem namora, namora alguém. Quem se casa com alguém. Mas quem namora, namora alguém. Namorar é um verbo transitivo direto, sem preposição. Ok, amores? Lindinhos? Bom feriado, bom final de semana, boa prova. Fiquem com Deus. Que tudo esteja bem na família. Amém. Namastê para você. Namastê. Bom feriado, professora. Bom feriado.
Namastê. Faz namastê para mim. Namastê. Namastê, bebê. Namastê, professora. Namastê. Namastê. Beijo, gatinhos. Oi. A bonequinha não sabe brincar. Tchau. Beijo, gatinhos. Saudade. Beijo, gatinhos. Amo vocês. Beijo. Namastê. Já falei namastê. Namastê. Por quê? Alô, alô. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal de casa. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia, Henrique. Cara, esse quadro aqui... Não... Bom dia, professor. Bom dia, Ingrid. Como é que você está? Tudo bem? Estou bem, e o senhor? O senhor também está bem.
Ah, Ingrid, aquela mocinha que me dá bala de vez em quando. Ah, legal, lembrei, Ingrid, tá vendo? Sim, eu mesma. É, muito bem. Vamos lá. Ah, aquela mocinha que me dá bala. Aqui. Pessoal, acho que a última aula foi página 355 que nós paramos, né? Dois. A três nós não fizemos? Não? Sério? A 2? Cara, eu acho que eu fiz a 3, não fiz não? É a 3, né? Oi? Não, cara, a prova é semana que vem ainda, calma. Hã? Semana que vem a gente faz. Parabéns, hein? Você vai prestar atenção pra caramba. Oi. Aula no terceiro, não. Ah, esse pessoal aí. Fazer o quê, né? Ah, é na outra semana ainda, né? É. Muito bem, pessoal, vamos lá. Ele diz assim, ó. Tem-se um circuito formado por um gerador cuja força eletromotriz é 1,5 volts e resistência interna 0,1 ohm. E um resistor cuja resistência elétrica é de 3 ohms. Então vamos colocar aqui, ó. R igual a 3. Agora a gente vai fazer o desenho disso aí, ó. Letra A. Lá vai. Você desenha em algum lugar o gerador cuja força eletromotriz é 1,5 volts e o resistor cuja resistência é igual a 3 ohms. Resistência interna 0,1 ohm. Então você marca isso aqui, ó. Força eletromotriz igual a 1,5 volts. E a resistência externa igual a 3 ohms. Pronto. Aí, ó. O que ele está pedindo na letra A? Determina a tensão U nos polos do gerador. A primeira coisa que a gente tem que fazer nesse caso, pessoal, é achar o valor da corrente elétrica que circula no circuito. E o sentido da corrente elétrica também é importante. A corrente sai pelo polo positivo do gerador, dá a volta e vai entrar lá pelo polo negativo. Então vamos determinar o valor da corrente elétrica. I é igual a E sobre R total. Você pode escrever E sobre R total, pode escrever E sobre Rzão mais Rzinho. No lugar do E, a gente coloca 1,5
volts. E a resistência total, pessoal? A associação aqui não é em série? Ui. A corrente, ela sempre sai pelo polo positivo, que é o maior, ó. Aí você vai, é como se você fosse caminhando aqui, né? Aí você entra pelo polo negativo. Então o sentido aí é anti-horário, né? Anti-horário não, horário. Oi? Esse RT, pessoal, é a mesma coisa que o Rzão mais o Rzinho. É a resistência total do circuito, né? Do jeito que tá aqui, tá em série, não tá? Então a gente soma os dois, né? Como são só essas resistências aí que o cara deu, pessoal, a gente coloca lá o 3,1. Daí isso aqui é a corrente elétrica igual a 0,48 amperes. Pronto. Achamos o valor da corrente elétrica. Depois que você acha a corrente elétrica, aí você consegue determinar tudo aquilo que ele está pedindo. A letra B ele fala assim, qual a intensidade máxima da corrente elétrica suportada por esse gerador? Ah, perdão, na letra A ele pede a DDP, né? Aqui a gente teve que calcular a corrente elétrica. Espera aí que nós vamos chegar lá. Vamos lá. A diferença de potencial nos extremos do gerador é dado por esta formulinha. U igual a E menos Rzinho vezes I. Então a gente tem que usar a equaçãozinha do gerador para poder determinar a diferença de potencial nos terminais do gerador. Aí é só substituir os valores, né? O E vale 1,5. O Rzinho vale 0,1. E o I vale 0,48. Aí a gente acha a diferença de potencial como sendo 1,45. Eu acho que esse resultado aqui é aproximado, 1,45 volts. Não é comum, pessoal, a gente achar colocar uma resistência de 0,1 aqui, se ele colocasse 2,9 ohms, ficaria muito mais simples, né? Porque ficaria 2,9 mais 0,1 daria 3, aí facilitaria a divisão. Quando ele faz uma coisa como essa, sinal que ele criou um exercício que ele foi inventando valores só por inventar. Ele deveria ter resolvido para ver qual o grau de dificuldade. Uma coisa é você mexer com a física, outra coisa é você mexer com a matemática, entendeu? Não tem necessidade do cara ficar gastando um tempão numa continha como essa, isso aqui é burrice. Então o cara que fez a questão, acho que faltou prática para ele, talvez ele é muito novo, ele não pensou nessas coisas, tá? Por isso que acaba dando esses resultados aí. O pior de tudo é que um resultado esquisito chama outro, entendeu? Aí, aqui a gente tem que botar 0,1 vezes... Isso aqui vai ficar 0,048. Aí você tem que fazer 1,5 menos 0,048. Não vai dar 1,45, mas faz de conta, né? Aí você tem que aproximar lá no final. Falei. Então, como a corrente elétrica que vai passar aqui é 0,048, né? A hora que você multiplicar, você descobre, ó, U igual a R vezes I, né? Aí a resistência é 3, a corrente vale 0,48, né? Aí você acha a diferença de potencial. Entendeu? É qualquer situação. Você pode escrever ela assim também, ó. E, né? Sobre Rzão mais Rzinho. É a mesma coisa. Aí. Qualquer circuito. Só que tem que tomar cuidado. Essa corrente que nós achamos é a corrente que passa pelo gerador. Às vezes tem mais resistores aí, como aparece aí na questão número 7, que a corrente se divide, aí não vai ser a mesma corrente, tá? Essa corrente não é a mesma coisa, porque não tem outro caminho para ela, né? É igual quando você está andando aqui, né? Só tem um caminho para você dar a volta. A corrente é a mesma coisa, se só tem um caminho, não tem como ela mudar. Não tem como ela se dividir, né? Agora, se tivesse mais que um caminho, quer ver? Ó, tá vendo o exercício número 7? Aí, tem mais que um caminho, ó. Tem um resistor pro lado de cima, um pro lado de baixo, aí ela se divide. E a letra B, pessoal, ele fala assim, qual a intensidade máxima de corrente elétrica suportada por esse gerador? Eu não digo que seja suportada por esse gerador, deveria ser assim, qual a intensidade máxima de corrente elétrica que passa pelo gerador? Aí a corrente ganha o nome de corrente de curto-circuito. Letra B, para a gente calcular a corrente de curto-circuito, não sei se você está lembrado, é a razão entre a força eletromotriz e a resistência interna. Aí a gente consegue calcular a corrente máxima.
Nesse caso fica fácil a continha, ó. Então toda vez que ele falar corrente máxima, né? Então fica 1,5 dividido por 0,1. 1,5 dividido por 0,1 dá 15, né? Aí achamos a corrente elétrica. 15 amperes. Essa é a maior corrente que passa pelo gerador, por esse gerador. Certo? Muito bem, vamos deixar você... Professor, Oi, fala aí. muda a câmera, por favor. Não dá para ver a última parte. Cara, acho que é aqui. Aí, pronto, beleza? Obrigado. Vê se você consegue fazer o outro agora, o número 5. Vou dar um tempinho aí. Só que ele muda um pouquinho, ele fala de associação em série, eu acho, de geradores, né? Sim. Só que aqui só tem um gerador, né? E aí acho que ele fala 3 geradores em série. Quando eles estão em série, aí você soma aquilo que é semelhante. Volt com volt e ohm com ohm, né? Quem tem a mesma unidade, a gente pode somar. Vou mandar uma foto aqui do quadro, pessoal. É, isso mesmo. Aí você transforma em apenas um gerador, né? Posso apagar essa primeira parte? Eita. Olha, pessoal, ele não deu a figura, mas a figura seria essa aí, ó.
como ele fala que são 3 geradores associados em série, é sempre assim que a gente tem que desenhar. O polo positivo do primeiro ligado ao polo negativo do segundo. São 3 ohms, não? 3,5? Pior que é mesmo. Espera aí. Aí, quando ele der uma associação de geradores em série, ou falar dela, como é o caso do exercício número 5, você tem que desenhar assim, ó, polo positivo do primeiro ligado no negativo do segundo, positivo do segundo ligado no negativo do terceiro e assim sucessivamente. Esses 3 geradores em série estão... Eita. Professor, muda a câmera, por favor. Ah, tá. Deixa eu mudar aqui. Pera. Aí, essa daí? Que deu, né? Isso aí. Aí, essa figura. Se tivesse a figura, seria essa aqui, ó. Polo positivo do primeiro ligado ao negativo do segundo, positivo do segundo ligado ao negativo do terceiro e assim por diante. Quando a gente tem esse tipo de associação, os geradores estão associados em série. Aí, pessoal, o que a gente vai mexer são com esses 3 geradores, fazer um outro desenho. Nesse outro desenho, você vai desenhar só um gerador. Aí você tem que colocar 1,5 mais 1,5 mais 1,5, dá 4,5. 0,1 mais 0,1 mais 0,1, dá 0,3. Esse vai ser o valor da resistência interna. Isso daqui, ó, 1,5 mais 1,5 mais 1,5 vai ser o valor da força eletromotriz total. Posso apagar aqui? Vamos lá, então. Aí isso aqui vai ficar assim, ó. Prontinho, é isso aí que nós temos, ó. Tem um gerador ali em cima e tem um resistor aqui embaixo que ele falou que é uma lâmpada, né? Para a gente determinar o valor da corrente elétrica, é só pegar a força eletromotriz e dividir pela resistência total. Então essa daqui é a primeira coisa que a gente faz, pessoal, para começar a resolver, né? É necessário fazer esse desenho? Não, não tem necessidade nenhuma de fazer esse desenho. Mas isso daqui a gente tem necessidade de fazer, ó. O E vale 4,5, né? Agora, e o R total? 3,5 mais isso. Vai dar 3,8 ohms. Eles estão associados em série, né? Porque só tem um caminho aí para a corrente elétrica, então vocês somos 2. É, mais um resultado daqueles que o cara acha que é interessante a gente decorar a tabuada, né? Beleza. 1,2? É, vamos arredondar para 1,2. Fica bem melhor. Então a corrente elétrica vai ser igual a 1,2 amperes. Pronto. Achamos a corrente elétrica, né? Agora tem que ver o que ele está pedindo, porque depois que você acha a corrente elétrica, já começa a ficar mais simplesinho o negócio. Qual é a tensão medida entre o polo negativo da primeira pilha e o polo positivo da última pilha? Então, pessoal, é assim, ó, na verdade, ele quer a diferença de potencial desde aqui até lá, né? É isso que tem que fazer. Só que a gente não pode esquecer que esse cara aqui mora dentro da pilha. Apesar da gente ter desenhado ele para o lado de fora, como todo mundo faz, né? Antigamente eles desenhavam aqui, no meio. Eles desenhavam assim, quer ver, ó? Parece até que ficava mais interessante, ó. Aí era desenhado desse jeito o gerador, ó. Tá vendo? Indicando que a resistência interna estava dentro da pilha mesmo. Aí eu não sei por que alguém teve a ideia de colocar para o lado de fora. Então todo mundo adotou essa ideia. Mas parece que aquela lá é mais tranquila, né? Sei lá. Bom, de qualquer forma, quando ele pede isso, ele está pedindo para a gente daqui, ó, do polo negativo da primeira até o polo positivo da última. Ele quer a diferença de potencial entre A e B. Só que se a gente for usar essa figura, vai ficar meio complicado. A gente pode pular para aquela, ó. Aí, aqui continua sendo A e aqui continua sendo quem?
B. Que ponto que seria esse aqui, pessoal? A, né? E esse? B, né? Só muda o nome do ponto se por acaso a gente passar por cima de alguém. Tipo assim, ó. Você vai daqui para lá, opa, passei por cima do resistor, então muda o nome do ponto. Ah lá, ponto B. Ó. Você vem daqui para cá, passei por cima do gerador, então muda o nome do ponto. Agora, quando você vem daqui para cá, você não passou por cima de ninguém, então continua sendo o mesmo ponto, né? Aqui mesma coisa, ó. Então o que você pode fazer? Ao invés de mexer com o gerador, você pode mexer só com o resistor, que talvez seja bem mais fácil. Não está entre A e B o gerador? O resistor também não está entre A e B? Então, se a gente calcular a diferença de potencial no resistor, está resolvido o problema. De qualquer forma, a gente acha a diferença de potencial nos dois. Só que parece que é mais fácil mexer com esse aqui, ó. Então lá vai. Como é que eu faço para calcular a diferença de potencial? Na R vezes I? Pronto. O R vale quanto? 3,5, né? Então vamos colocar aqui, ó. 3,5. E o I, pessoal? 1,2. Aí, pronto. Com isso, a gente já tem a resposta. 4,2. Então tá de 4, alguma coisa. 4,20. 4,2. Né? Volts. Pronto. Isso aí que o cara estava pedindo para a gente fazer. Vê se você consegue fazer o outro agora. Não sei se tem outro ou se é outra alternativa. O 6, né? Isso, o número 6. Dá uma olhadinha. Ele começa a misturar, né? O gerador com o receptor, com o resistor. Vai misturando. Uma fonte? Geralmente é. Agora tem que olhar. Quer ver? Ó? Vamos ver isso aqui. Uma máquina de lavar roupas tem uma força contra-eletromotriz de 100 volts. Esse é o E'. E resistência interna 3 ohms. Uma máquina de lavar, a máquina de lavar é então ligada a uma fonte de 127 volts. É a tomada. Isso é o gerador. É a diferença de potencial que você tem que ter para que ela possa funcionar de forma correta, né? A máquina é o receptor, é um motor, né? Elétrico. Uhum. A DDP vai ser 127, o E' é 100 e o R' é 3, né? Isso, 3 ohms. Então esses são os dados que nós temos. Se vocês conseguem fazer. Deixa eu ver a resposta que ele deu aqui, pessoal. A letra A tem que dar 9 amperes e a letra B tem que dar 42,3 amperes. É isso mesmo. Nove amperes. Acho que ele quer a corrente, né? Viu? Ah, tá. O motor da máquina é travado, aí o E' desaparece. Aí fica só o R', recebendo toda a corrente elétrica. Aí é só fazer U igual a R vezes I que você já acha o que ele quer. Pessoal, quando a gente trava o eixo do motor, isso é muito fácil fazer quando você tem um ventilador. O ventilador tem uma potência bem baixa, e quando ele está girando, você pode colocar o dedo lá, que faz barulho e tal, mas não vai decepar seu dedo de forma alguma. Eu estou falando daquele ventiladorzinho pequeno que a gente tem em casa, doméstico, tá? Não é aquele grandão que fica igual essa câmera aí. Aquele lá é mais perigoso, e nem o de teto. É aquele pequeno. Você coloca o dedo, põe na velocidade mínima e põe o dedo lá para você ver. Você trava o eixo do motor. Quando você trava o eixo do motor, toda a energia que ele está recebendo vai direto para a resistência interna dele. A força eletromotriz, aliás, a força contra-eletromotriz, ela vira zero. Então, na letra B, quando ele fala que é travado o eixo da máquina, porque às vezes o cara põe um monte de roupa lá dentro e o motor não suporta, né? Não tem como ele virar.
Aí o resultado, toda a corrente elétrica vai direto para a resistência interna, para o enrolamento do motor. E o motor pode queimar por superaquecimento. Nesse caso, você pode usar direto a primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I, que você consegue determinar a nova corrente elétrica. O U continua sendo 127, né? O R é a resistência interna, aí, que eu acho que 3 ohms. E o I é aquilo que você vai descobrir. Travou o eixo do motor, a chance do motor queimar é muito grande quando a potência é alta. Quando é um ventiladorzinho desses que a gente tem em casa, a potência é pequenininha, a chance de queimar é muito pequena, mas ainda pode acontecer, né? Deixa eu apagar isso daqui. Diferença de potencial é aquilo que a gente tem na tomada, 127 volts. Força contra eletromotriz igual a 100 volts. E resistência interna, que é o R', ele deu 3 ohms, né? Aí. São esses os dados. Se eu quiser saber a corrente que está passando pelo motor, é só eu usar a equação do receptor, que é essa aqui, ó. U é igual a E' mais R' vezes I. Esse U, 127 volts. O E', 100 volts. Esse cara aqui é encarregado de transformar energia elétrica em energia mecânica. Então, quando você tira ele da jogada, ou seja, quando você trava o eixo do motor, a tomada continua do mesmo jeito, entendeu? Ela continua mandando a mesma energia que ela estava mandando antes. O motor vai ter que se virar com toda essa energia. E aí o resultado é que ele acaba queimando. Quando você toma um choque bem leve, você não morre por causa disso, concorda? Mas se um raio cair na tua cabeça, a chance de morrer é bem grande, não é? Qual a diferença entre o primeiro caso e o segundo? O seu corpo é um sensor de energia. Na verdade, é um transformador de energia o nosso corpo, né? Ele pega determinada energia e transforma em outra. Quando cai um raio na tua cabeça, é muita energia para ser transformada. Não tem como você transformar, por exemplo, energia mecânica, armazenando um raio no teu corpo e sair correndo depois. Como se fosse um tanque de gasolina, um tanque de combustível. Não tem como. Então, toda a energia que o raio manda para você é transformada em energia térmica. Aí você frita, entendeu? É isso. Conversor. Seria interessante, né? Todo mundo ia sair atrás de caçar raio aí para poder ter energia, para poder se movimentar para todo lado. Então, a gente suporta pequenas doses de energia, mas bem pequenininhas mesmo. Aí a gente consegue transformar na boa. Agora, uma alta dose de energia, a gente não tem como fazer isso, né? O R', 3, e o I eu não sei. Aí você passa o 100 para cá subtraindo, dá 27, né? Daqui sai que a corrente elétrica é igual a 9 amperes. Pronto, essa é a letra A. Quando você travar o eixo do motor, aí toda a energia que vem vindo vai cair apenas nesse cara aqui, ó. Você pode usar a mesma equação, só que você põe 0 no lugar do E'. Travou o eixo do motor, E' vai a 0. Vou apagar então. Isso daqui foi a letra A. Agora a letra B. Travando o eixo do motor. Travou o eixo do motor, E' vai a 0. Volta a repetir. Se for um motor de baixa potência, não tem problema, porque a quantidade de energia que ele está recebendo é muito pequenininha. Aí a própria resistência interna dá conta do recado. Agora, se for um motor que tem grande capacidade, tipo uma potência muito alta,
Potência muito alta, pessoal, já é a partir do liquidificador. Tem liquidificador que tem 1.200 watts de potência. Então, se você travar o eixo do motor de um liquidificador, como é que faz para travar o eixo do motor de um liquidificador? Você não vai botar o dedo lá, né? Você pega uma colher de madeira, coloca lá dentro do copo, que vai girar, calça aquela hélice lá, e aí você liga na velocidade mínima. Aí você vai ver que você conseguiu travar o eixo do motor. Isso daí tem que ser feito num intervalo de tempo pequeno. Não vai ficar lá 5 minutos segurando que ele vai queimar. Entenderam então como é que trava o eixo de um liquidificador? É desse jeito. Não, não, não. É que tem um pessoal que às vezes tem curiosidade de fazer tais coisas e aí vão fazer e acabam se ferrando. Então é melhor ensinar o jeito certinho do que depois correr o risco de ferrar tudo, né? Eu já tive alguns colegas que quase perderam a vida por conta de coisa que é dito, às vezes, na parte de física, em sala de aula, e o cara vai tentar fazer em casa e, puf, acaba com o cara, né? Uma vez um guri, rapaz, tentou fazer uma bomba com pólvora, né? Não é a melhor ideia que ele já teve. Ele perdeu, então, rapaz, ele perdeu os 2 braços por conta disso, né? O estilhaço da bomba pegou parte do corpo dele. A gente passava na frente da rua, na frente da casa dele na rua, dava para ver certinho que era um sobrado, a trinca na parede que abriu por causa da bomba que explodiu. E uma. Não, foi assim, ele tá. Não, na casa dele, a mãe dele estava junto com. Estava junto não, estava na casa dele também. E o cachorro dele estava no quarto ainda junto, né? E ele teve a ideia de fazer uma bomba dentro de um extintor para jogar num rio, para fazer com que pegasse peixe. Cara, não tinha nem necessidade, sabe por quê? O poder aquisitivo deles lá era muito alto, não tem necessidade de pescar. Compra o peixe, ué. Só isso. Então são umas coisas que você vê, assim, que você fala, uma maluquice leva a outra, né? É. Aí ele pegou lá, ele mandou serrar a cabeça do extintor, né? Ele ficou com um copo, então. Aí ele jogava pólvora e socava. Jogava pólvora e socava. Doutor, onde é que arruma pólvora? Não vou falar. Jogava pólvora e socava. Jogava pólvora. Isso ele contando pra gente depois que ele voltou lá do hospital Sara Kubitschek lá de Brasília, que ele ficou um tempão lá também, né, sendo tratado lá. E lá em Brasília tem um hospital que é direcionado só para isso, esse tipo de trauma, né? E aí ele, numa dessas daí, ele bateu, pum, explodiu. Como é que o cara soca a pólvora? O cara põe toda a pólvora de uma vez só e depois ele soca. Se você coloca uma camada e soca, aí coloca mais uma camada e soca, a primeira, exatamente, a de baixo explode, entendeu? Então você não pode fazer isso. Só que você só percebe às vezes essa coisa depois que acontece a maluquice, né? Era só comprar o... Então, cara, só comprar o peixe, cara. Oi? Oi? Uma bomba morteiro? Qualquer um pode comprar isso aí? Eu não sei, eu tenho a impressão que essas coisas aqui no Brasil são proibidas, hein, já. Mas tem algumas bombinhas que o pessoal faz, que é aquela de coloca mentos dentro da Coca-Cola e fecha, né? Chacoalha, sai de perto. É leite junto com cloro, né? Então, tem umas bombinhas aí que não faz mal para ninguém, só assusta. Mas tem outras que são perigosas. Oi. Mulher. Ah, não, não. O ideal é ser uma de madeira, né? Porque a de metal, qualquer voltinha que dá, puf, vai sair faísca, ela é fininha também. Vai... Não, você não vai morrer, mas é assim, né? Não é aconselhável fazer isso daí, tá, moça? Tá bom? É, cuidado com isso aí. É.
Deu quanto aí? Aí deve ser isso, ó, pessoal. 42,3 amperes, né? Esse é o valor do I, que é a corrente elétrica. Beleza? Vamos fazer? Número 7. Pessoal, esse número 7 diz assim, ó. Na figura a seguir está esquematizado um circuito dotado de um gerador de força eletromotriz 12 e resistência interna 0,8. Além de 3 resistores de resistências 2 ohms. Encontra a tensão entre os polos A e B, diferença de potencial, né? Nesse caso, a gente vai ter que desenhar o circuito, achar a resistência total ou resistência equivalente, tanto faz. E aí depois que achar a resistência equivalente, aí sim, aí a gente volta calculando a corrente e a diferença de potencial. Vamos lá fazer o 7. Não, tem 4 minutos ainda. Esse relógio aí está adiantado. Será que vai acabar? Eita. Não, é que eu vou desenhar aqui, ó. Às vezes acaba mesmo, mas não precisa desenhar isso aqui não, já está aí. Ó, deixa eu falar para vocês como é que vocês vão resolver isso aqui. Tá vendo esses 2 resistores? Eles estão em série ou paralelo? Paralelo. Eles são iguais, né? Você pega um deles, divide por 2. 2 dividido por 2 dá quanto? Dá 1. Aí você faz o desenho de novo. Tem jeito. Você faz assim, 1 sobre R total igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Aí faz o mínimo, sabe? Aquela coisa arada toda. Vai dar o mesmo resultado. É. Aí, ó, pessoal. O primeiro resistorzinho é 2, o segundo vai ser 1, né? Aí, e agora? Agora eu acho a corrente elétrica. Isso. Só que como você já percebeu que vai somar, não tem a necessidade de você desenhar de novo, entendeu? Então, ó, você pode parar por aqui no desenho. Quanto é que dá a resistência total? Isso, 3,8, né? E a força eletromotriz não é igual a 12? Aí, com isso aí você acha a corrente. Depois que você achar a corrente, você volta desenhando a corrente elétrica, tá? 3, alguma coisa. Beleza, então, moçada? Tá bom por hoje, né? Tchau, tchau, pessoal. Até a semana que vem. Bom fim de semana. Bom feriado. Tchau, tchau. Bom feriado, senhor. Bom feriado. Tchau, tchau.